por que gasto vosso dinheiro naquilo que não é vida? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto e pedra de jaspe e de sardônica. Observa aqui que na descrição de João viu como uma pedra. É necessário que nós entendamos o significado da pedra. Quero lembrar a você que a cidade santa terá 12 pedras como fundamento. Lembra que Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembramos também que um dos prêmios que em Apocalipse Jesus prometeu a dar àqueles que vencerem, dentre eles está uma pedra. Pedra é sinônimo, primeiramente, de poder, de apoio, de força. Porém, Pedro disse que nós deveríamos sermos pedras vivas. Precisamos entender o porquê. Jesus foi a principal pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus, usou esse texto bíblico lá de Salmo 118, verso 22. Foi essa visão que Daniel viu, o porquê que Jesus foi a pedra, o porquê que nós devemos ser a pedra, está apontando para a pedra de tropeço. Entendamos assim: Daniel, que era justo juntamente com seus amigos, que lá no reino de Nabucodonosor, que tinha invadido Israel, então eles se tornaram pedra de tropeço. Por quê? A partir da injustiça dos reis praticado contra aquele justo, tornou-se justo Deus entrar em defesa deles. Então, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se tornaram pedra. Por quê? Porque foi a partir da injustiça do Império Babilônico, que tipifica o sistema, o mundo. Uma vez que a injustiça cometida sobre eles, que era justo, veio a punição de Deus. E foi ali que Daniel viu na figura da estátua, aonde o reinado do rei Nabucodonosor simbolizava a cabeça, e os dois, o peito e a barriga, de prata e de bronze, simbolizava os reinos Medos e Persas, e o rei e as pernas da estátua, parte de barro e parte de ferro, que simbolizava assim o reinado de Roma. E foi ali que, na visão de Daniel, foi dito para ele: no tempo desses reinos, o Deus do céu quebrará a estátua que simbolizava os poderes governamentais que naquela ocasião estava sob o comando do rei Nabucodonosor. E a pedra tipificava o Senhor Jesus. E foi ali que, segundo a visão de Daniel, como também em Apocalipse, o Deus do céu tomou o reino do sistema, o reino governamental, e confiou, ou delegou, ou transferiu para o Senhor Jesus, o Cristo, e os seus seguidores, o Cristo e os santos. Aqueles que vencerem juntamente com ele herdará. Então, no milênio será a plenitude de tudo isso, mas hoje, por direito, o reino já é do Senhor Jesus
e dos seus seguidores. Você vê na descrição aqui de Apocalipse, uma das visões que João viu, é que não havia ninguém digno para abrir o primeiro selo, nem no céu e nem na terra. Então devemos entender que não se trata da conduta de Deus nem de Jesus. Ambos sempre foram íntegro, puro, santo, justo, fiel e perfeito. Porém, como Deus, eles não podiam entrar na briga para a salvação da humanidade. Enquanto que na terra não havia um justo sequer. Então, injustiça cometido contra injusto, o céu não pode intervir. Maldade, perversidade cometido contra o perverso, o céu não pode intervir. Como não tinha alguém santo, alguém puro, alguém justo na terra, o céu não podia agir. Então, assim sendo, não havia alguém que seria justo entrar na briga, nem no céu e nem na terra. Quando ele estava em pranto, um dos 24 anciões disse para ele: olha aí o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, aquele que fez expiação pelos pecados. Agora sim, Jesus, nascido como homem, cresceu e não pecou. Então, uma vez que as injustiças dos governantes políticos, dos governantes eclesiásticos, e isso aconteceu quando Pôncio Pilato disse: eu lavo as minhas mãos. E Caifás, que representava o poder eclesiástico, disse: matai, crucificai, dando a ele a condenação, a pior das condenações, porque essa condenação só era dada quando o crime era um crime bárbaro, um crime nojento. Então ali, Jesus foi culpado, foi considerado julgado diante de todos e das duas testemunhas. Então ali, Jesus se tornou pedra de tropeço para todas as autoridades. Foi ali que se começou o reinado de Deus. Foi ali que o símbolo da imagem, parte de ferro e parte de barro, feito resultante, essa mistura simbolizava casamento de Roma com Israel. Então foi ali que ele, Jesus, se tornou pedra de tropeço para os edificadores. No caso, Caifás, que representava o poder eclesiástico, dizia ele que estava edificando o reino de Deus. Eles rejeitaram Jesus, então Jesus foi a pedra de tropeço para eles. Agora sim, agora o céu poderia agir, porque agora tinha alguém digno de dar o primeiro passo na tão grande salvação. Então Pedro disse que nós somos da mesma espécie, por isso nós somos também considerados pedras vivas, e nós devemos, assim como Daniel, assim como Jesus, servir para a pedra de tropeço, porque a nossa justiça, a nossa fidelidade, o nosso testemunho revelará as injustiças do sistema, as injustiças do mundo, e isso atrairá o poder de Deus que irá em defesa do justo, daqueles que estão em Cristo, que foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Então isso é ser pedra de tropeço. Então nós devemos entender todo esse simbolismo. Então foi por isso que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá, como não prevaleceu no caso do rei Nabucodonosor, não prevaleceu contra Daniel, como no caso de Roma e no caso de Caifás, não prevaleceu contra Jesus, que foi a principal pedra de tropeço. Então, dá de você entender o porquê que antes não era digno, porque não tinha uma pessoa justa, porque a injustiça cometida sobre o injusto não aciona a justiça de Deus, o poder divino, o poder do céu. Dá para você entender? Entendendo isso, fica fácil entendermos o nosso papel, o nosso propósito. Eu quero mais uma vez chamar a vossa atenção, chamar a sua atenção. Ninguém faz a obra de Deus apenas com a força do braço, apenas nos rituais. Só se faz a obra do céu pela fé, pelo entendimento, pelo discernimento. Então, primeiramente, você deve se definir que esse é o teu papel. Nós somos reis e sacerdotes. Lembra que dentre muitas promessas, Isaías disse: toda ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Então, todas as vezes que você é justificado em Cristo, que as injustiças do sistema, dos homens, do inferno, ela está agindo contra você, são ferramentas preparadas
contra o justo. Então você torna-se uma ferramenta de justiça para Deus. Então, assim como Daniel, que quebrou o círculo do reino, dos reinos pagãos, como Jesus foi pedra de tropeço, como Pedro disse que nós também somos pedras vivas, nós atrapalhamos. E Jesus já tinha falado que quem tropeçar nessa pedra virará pó, assim como a estátua que, da história do rei Nabucodonosor se tornou. E quem sobre essa pedra cair também virará pó. Esse é o nosso ofício. Essa é a sua posição em Cristo, mas para isso é necessário que você esteja vestido da justiça divina, da santidade divina. Pela fé você tem que se convencer que você é justo, porque se assim você não se convencer que é justo, as injustiças cometidas sobre você não acionará o poder de Deus, porque a injustiça cometida contra injusto. Para que o céu haja, é necessário que seja registrado as injustiças do sistema, do inferno, de quem quer que seja, contra um justo. Aí o céu age. Então nisto você destrói, você derruba, você se torna pedra de tropeço. Deu para entender? Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro.